Olá, amiguinhos. A nossa aula hoje é sobre polímeros e biomoléculas, né? Polímeros, olha o nome, poli, né? Então são macromoléculas formadas pela união de vários monômeros. Então nós temos os monômeros, vão se polimerizar, vão emendando um ao outro, formando essa macromolécula chamada de polímero. Então nós temos aqui um exemplinho, uma brincadeirinha, não é? Quando você começa a pegar o clips e emendar um no outro, então você teria aqui o que a gente chama de monômero, vai emendando um no outro, formando uma macromolécula, que a gente pode chamar de polímero, não é? Então existem polímeros sintéticos e polímeros naturais. Nós vamos então falar um pouquinho de cada um deles. Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos de polímeros sintéticos e de naturais. Depois, durante a aula, nós vamos discorrer sobre eles. Dá uma olhadinha no quadro. Então, polímeros naturais, né, nós temos a celulose, o amido, o látex natural, seda, fio da teia de aranha. E polímeros artificiais são esses plásticos, né? Vivemos na época do plástico. Então, polietileno, teflon, nylon, poliéster, borracha sintética, acrílico, são alguns exemplos desses polímeros. Bom, agora o que nós vamos fazer então é ver essas reações dos polímeros, as polimerizações. Fiquem atentos que no vestibular, às vezes, não é? Nós vamos fazer um primeiro caso de polímeros, que é polímeros de adição. Então nós vamos adicionar uma molécula a outra. Então, às vezes no vestibular você tem lá umas alternativas, quais substâncias abaixo podem formar um polímero. Então fiquem atentos se você tem a dupla ligação, porque essa dupla ligação no monômero que vai romper e abrir os bracinhos para se emendar uma molécula na outra. Então nós vamos ver o primeiro caso de polímeros, são polímeros de adição. Para ter um polímero de adição, eu vou ter que ter essa estrutura, né? Esse C dupla C ali, porque é justamente uma das ligações da dupla que eu vou romper. Então, se você olhar no produto, tá ali eu tracejado, olha a cor, não é? Então você quebrou a dupla, sobram valências livres nos carbonos, e eu vou emendar esse C, ligação simples C, várias vezes, olha, N vezes. Então formando a macromolécula que seria o polímero. Então vamos primeiro um exemplo de polímero de adição. Então nós temos aí o polietileno, né? Então você tem o eteno ou etileno, quebramos a dupla ligação, na presença de catalisador, pressão e calor, formamos o polietileno. Então a estrutura lá, olha, C, tracinho C, que vai se repetir N vezes, não é? Então vamos emendar isso N vezes formando o polietileno. Um próximo exemplo. Então nós temos aí o cloreto de vinila, que seria o monômero, temos a dupla ligação, você rompe a dupla, vai formar lá então o monômero que vai se repetir N vezes, dando origem ao polímero. É o policloreto de vinila, que é o PVC, para fazer tubulações de encanamento de casa, não é? Próximo exemplo. Então temos aí o tetrafluoretileno, não é? Nós vamos quebrar essa dupla ligação, presença de catalisador, pressão, calor, vamos formar o politetrafluoretileno, que dá origem ao teflon, que você usa na frigideira, devido à baixa aderência que ele tem a materiais, a inércia química, a resistência ao calor, não é? Então eu posso dar nas minhas panelas para que as coisas não grudem, então ele resiste bem ao calor e me ajuda na limpeza dessa panela também depois. A gente agradece a química por isso, né? Bom, então nós já vimos a polimerização por adição, onde o que era importante é ter aquela dupla ligação, onde você vai romper e emendar os monômeros, não é? Agora a gente vai ver uma polimerização por condensação. Então eu vou ter duas estruturas, como se fossem aqui nossos clipezinhos, duas moléculas que podem ser iguais ou diferentes. Essas moléculas, não é, eu vou tirar delas, não é, uma coisinha menor para formar ou água ou HCl. Então eu vou pegar essas duas moléculas, retirar uma parte de cada uma delas e vou emendá-las, né, formando o que a gente vai chamar de monômero. Isso aqui vai se repetir N vezes. Então, numa polimerização por condensação, eu vou ter duas substâncias, vou unir essas duas substâncias e depois polimerizar, não é? Então, vamos ver um exemplo da polimerização por condensação. Então, nós temos ali um poliálcool, um alcano, nós vamos tirar o hidrogênio mais o OH do álcool formando a água, emendamos, então, 2 carbonos mais 2 formaram 4. Essa estrutura com 4 carbonos vai se repetir N vezes, formando o polímero. Então vamos a alguns exemplos de polímeros de condensação. Então nós temos aí o poliuretano, não é? Temos essas duas primeiras moléculas, são moléculas diferentes. Então nós vamos quebrar o C dupla N, vamos quebrar ali o OH do álcool e vamos emendar essas coisas. Então olha para baixo ali, você vê, ó, o N, C dupla O, aparece então um pedacinho do álcool. Essa estrutura que se forma vai se repetir N vezes, formando o polímero, que é o poliuretano, não é? No próximo exemplo,
Então agora a poliamida ou nylon. Esse nylon que nós vamos ter como exemplo é o nylon chamado de 66, porque as duas moléculas que vão formar o monômero têm 6 átomos de carbono na cadeia. Então é o ácido hexanodioico e 6-hexanodiamina, não é? Então você vê que para formar esse tipo de polímero por condensação, eu tenho um diácido, uma diamina, não é? Eu preciso ter essa estrutura nas pontas para poder emendar uma cadeia na outra. Então nós tiramos o OH do ácido, o H dessa amina, não é? E vamos emendar essa estrutura, na presença sempre de catalisador, pressão e aquecimento. Então você vai ver o produto agora. Então aquela estrutura imensa, não é? Esse monômero vai se repetir N vezes, dando origem ao nylon, não é? Então, se você observar esse C-O-N, né, é uma ligação amídica, né? C-O-N é o que indicava a função amida, por isso que é chamado de poliamida, né? Porque você várias vezes esse C-O-N. No próximo exemplo, nós temos o poliéster, dracon ou terilene, não é? Então nós temos aí o ácido, né, o diácido parabenzoico e 2-etanodiol, né? Então, de novo, aquela estrutura, olha, 2 diácido, diálcool, não é? Então, eu vou pegar o OH desse ácido com o H do álcool e vou arrancar a água e vou emendar essas estruturas. Então, você vai ver o produto. Então, está lá a estrutura, emendamos uma na outra, esse monômero que se formou vai se repetir N vezes. Se você olhar o C-O, é o que indica a função éster, não é? Então, por isso é chamado de poliéster, porque nós vamos ter várias vezes essa ligação C-O. Então, agora nós vamos ver algumas moléculas, algumas biomoléculas, não é? Então, falamos de polímeros sintéticos e vamos aproveitar e falar de biomoléculas e dentro dessas biomoléculas existem alguns polímeros naturais, como celulose, não é? Então, biomoléculas são as moléculas que formam o nosso organismo vivo, não é? Então, são lipídios, carboidratos, as proteínas, não é? Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Então, os lipídios são ésteres, não é? Ou triésteres, que são as ceras, os óleos ou as gorduras. Os hidratos de carbono, ou carboidratos, ou chamados de glicídios também, são os açúcares simples ou monossacarídeos, como a glicose, a frutose, e os polissacarídeos, como amido, celulose. O que vai acontecer? Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, as biomoléculas, né? Moléculas que estão nos organismos vivos. Então, lipídios, carboidratos e as proteínas. Vamos ver os aspectos químicos de cada uma dessas estruturas, né? Porque aspectos biológicos vocês viram em biologia. Então vamos lá para falar um pouquinho de cada um deles. O que são os lipídios, né? Nós já vimos que os lipídios são aqueles ésteres, não é? Ou triésteres. Então nós temos os cerídeos, que seriam as ceras, e os glicerídeos, que são os óleos ou as gorduras. Então vamos ver os cerídeos. Então para formar os cerídeos, não é? Que são esses ésteres, não é? As ceras, nós temos um ácido graxo superior e um álcool graxo superior. Quer dizer, são cadeias longas, não é? Então nós temos aí o exemplo do ácido palmítico e do álcool melíssico. Então nós vamos emendar, lembra aquela reação de esterificação? Então um ácido mais um álcool vai formar o éster. Nesse caso, o produto então formado, o éster, né? É uma cera, encontrada na cera das abelhas, não é? Então tá aí o éster, que é um cerídeo. Agora vamos ver os glicerídeos, que são aqueles triésteres, não é? Então, glicerídeos, que são derivados do álcool glicerina, ali, ó, do propanotriol, não é? Então, eu pego 3 estruturas, 3 moléculas de ácidos graxos, vou unir a glicerina e vou formar o glicerídeo. Então, lembra que glicerídeos são óleos ou gorduras. Então, são ésteres, triésteres, provenientes da glicerina. Então vamos ver alguns exemplos dos glicerídeos, né, os óleos e as gorduras, para você identificar melhor cada um deles. Então os glicerídeos são divididos em óleos e em gorduras. Os óleos, eles são normalmente formados por aqueles ácidos graxos, né, que dão origem, ácidos insaturados. E você vai identificá-los porque são líquidos a temperatura ambiente. As gorduras já são formadas por ácidos saturados e a temperatura ambiente serão sólidos. Bom, vamos ver alguns exemplos então, né? Óleos de origem animal, o óleo de fígado de bacalhau, óleo de capivara. Origem vegetal, nós temos o óleo de amendoim, óleo de oliva, de milho, de soja. Gorduras, né, que são sólidos, então nós temos o sebo, a banha, a manteiga. E de origem vegetal, a gordura de coco, manteiga de cacau. Outra coisa interessante para o seu vestibular, não é? É que a produção de margarina, por exemplo, pode ser feita a partir dos óleos, que são cadeias, né, lembra dos ácidos insaturados, através de uma hidrogenação catalítica, você forma as gorduras, que são cadeias com ácidos saturados, formando a margarina. É assim que se produz margarina, então, por aí.
Bom, agora nós vamos fazer o quê, não é? Já vimos os lipídios, agora vamos para os carboidratos, não é? Ou glicídios, os açúcares. Vamos lá para os carboidratos, então. Então, pensando no aspecto químico, não é? Um carboidrato ou um glicídio, né? São cadeias de poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Você tem na sua tela o exemplo da glicose, que é um poliálcool aldeído, não é? Chamada de aldose, ou uma aldo, porque tem o aldeído, hexose, porque são 6 átomos de carbonos nessa cadeia, não é? Então, uma aldohexose. Na próxima tela você tem o exemplo da frutose. Então, olha, carboidratos ou glicídios são esses poliálcool aldeído que nós vimos na outra. Agora aqui um poliálcool cetona. Então, a frutose, poliálcool cetona, ou uma cetose, ou uma cetohexose. Então, ceto porque tem acetona, hex porque são 6 carboninhos e ose porque é uma ose, nós vamos ver porque daqui a pouquinho. Então agora nós vamos aprender a classificação dos glicídios, não é? Eles são divididos em oses e osídios. Vamos entender o que são essas coisas todas aí. Olhem para o quadro. Então as oses são os monossacarídeos, elas não sofrem hidrólise e podem ser divididas em aldoses e cetoses. Podem ter até 6 carbonos, né? Como nós temos visto o exemplo da glicose e da frutose. Então são monossacarídeos, não sofrem hidrólise. Isso são as oses. Agora os osídios. Então, osídios são polissacarídeos, né? Esse óligo são vários. Então, os osídios, eles sofrem a hidrólise, justamente, sofrem a hidrólise formando os monossacarídeos, não é? Então, esses osídios podem ser divididos em oligosacarídeos ou em polissacarídeos. Oligosacarídeos são os disacarídeos, é bom que você lembre da sacarose, uma coisa que aparece bastante nos vestibulares, né? Então, sacarose é um disacarídeo, tem os trissacarídeos, e polissacarídeos, amidos, celulose, glicogênio. É bom que você se lembre desses exemplos aí, não é? Agora, uma reação bastante importante que aparece também no nosso vestibular são as fermentações, não é? Fermentação é a produção do álcool a partir de um açúcar. Como estamos falando dos açúcares, vamos ver como é que é uma fermentação, então. Dê uma olhadinha no quadro. Então, a hidrólise da sacarose, pegamos a sacarose, que é um disacarídeo, sofre hidrólise na presença dessa enzima, a invertase, formando glicose e frutose. Isso a gente chama de inversão da sacarose. Na sequência, pegamos essa glicose ou frutose na presença da enzima chamada zimase, formamos então o álcool, liberando gás carbônico, não é? Agora, para acabar, nós já vimos então lipídios, os glicídios, faltam só os aminoácidos que vão gerar as proteínas. Então, vamos lá, o que são os aminoácidos? Então, nós temos aí os aminoácidos, não é? Então, aminoácidos é um composto de cadeia mista, temos o C-OH que indica a presença do ácido carboxílico e o NH2 derivado de amina, né, amônia. Então, esses compostos aminoácidos são compostos anfóteros. Tem uma parte que é ácida e tem essa parte que é básica. Então, natureza anfótera, anfiprótica, não é? Temos um exemplo aí que é a glicina. Então, a glicina que é um ácido alfa-aminoacético, não é? Então, em biologia você vai falar de glicina, alanina, são esses meninos aí, os aminoácidos, não é? Uma coisa importante dos aminoácidos é que eles formam as proteínas através da ligação peptídica. Isso é muito importante no seu vestibular, não é? Então você tem um exemplo de ligação peptídica. Eu tenho 2 aminoácidos. Então, para eu emendar esses aminoácidos e formar a macromolécula chamada proteína, nós vamos tirar o OH do ácido, o H da amônia de uma molécula e vamos emendar isso. Então, na próxima tela você vê o produto disso, né? Olha, esse C-ON, que é a ligação amídica, não é? Formando amida. Então, isso daí, nós temos a formação das proteínas, não é? Então, as ligações peptídicas unem os aminoácidos, formando as proteínas. Bom, então nós aprendemos muitas coisas nessa aula, né? Foi uma aula bem extensa. Dê uma estudada, boa sorte e até a próxima aula.